Existe uma técnica espiritual tão poderosa que Florence Scovel Shinn hesitou anos antes de publicá-la em seus livros. Temendo que fosse mal compreendida ou usada de forma incorreta. Ela finalmente decidiu compartilhar esse método em suas sessões particulares, apenas com alunos que demonstravam verdadeira compreensão dos princípios metafísicos. O que tornou essa técnica tão controversa foi sua capacidade de simultaneamente neutralizar pessoas que bloqueavam o fluxo financeiro de alguém enquanto liberava prosperidade de maneiras completamente inesperadas. Florence descobriu que certas relações tóxicas não eram apenas emocionalmente drainadoras, mas criavam bloqueios energéticos reais que impediam o dinheiro de fluir. E ela desenvolveu um protocolo específico para dissolver esses bloqueios sem confronto, sem drama, usando apenas a lei mental. A história que finalmente convenceu Florence a compartilhar essa técnica publicamente aconteceu em 1923, envolvendo uma de suas alunas mais céticas. Margaret Tornil era contadora em uma firma de advocacia em Manhattan, mulher de 38 anos conhecida por sua mente analítica e completa descrença em qualquer coisa que não pudesse ser matematicamente provada. Ela havia chegado até Florence não por interesse espiritual, mas por desespero financeiro absoluto. Margaret ganhava um salário decente, mas todo mês terminava com a conta bancária zerada, às vezes até negativa. O mais frustrante é que ela não conseguia identificar para onde o dinheiro ia. Suas planilhas estavam impecáveis, ela não tinha vícios ou gastos excessivos, vivia modestamente em um pequeno apartamento no Bronx. Era como se o dinheiro simplesmente evaporasse de sua vida. Durante a primeira consulta, Florence não perguntou sobre hábitos financeiros ou investimentos. Ela fez uma única pergunta que desconcertou Margaret completamente. Quem em sua vida fica visivelmente perturbado quando algo bom acontece com você? Margaret ficou em silêncio por longos minutos. Então lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ela murmurou um nome: Evelyn. Evelyn Carter era sua colega de trabalho mais próxima, a pessoa com quem almoçava todos os dias há 7 anos, sua confidente, aquela que conhecia cada detalhe de sua vida pessoal e profissional. Mas Margaret nunca havia admitido conscientemente o padrão que Florence identificou em segundos. Sempre que Margaret mencionava uma possível promoção, Evelyn encontrava razões sutis pelas quais Margaret não estava pronta. Quando Margaret comentava sobre economizar dinheiro, Evelyn sugeria investimentos ou oportunidades que invariavelmente resultavam em perdas. Quando Margaret recebia elogios de superiores, Evelyn rapidamente redirecionava a conversa para os erros de Margaret. Florence explicou algo que chocou a mente lógica de Margaret. Ela disse que certas pessoas funcionam como drenos energéticos financeiros, não necessariamente por maldade consciente, mas por inveja inconsciente tão profunda que cria um campo magnético negativo ao redor da prosperidade alheia. Essas pessoas literalmente repelem o dinheiro da vida de quem está próximo a elas. Margaret queria argumentar, apresentar contraponto racional, mas algo dentro dela reconheceu a verdade absoluta daquelas palavras. Ela lembrou de como sempre se sentia esgotada após conversas com Evelyn, como suas ambições pareciam menores depois de cada almoço, como oportunidades que pareciam certas misteriosamente desmoronavam após mencioná-las para a amiga. O protocolo que Florence ensinou a Margaret não envolvia confrontação, distanciamento dramático ou declarações de fim de amizade. Isso teria criado mais drama energético e alimentado o padrão negativo. A técnica era bem mais sofisticada e espiritual. Começava com o que Florence chamava de corte do cordão invisível. Todas as manhãs, durante exatos 21 dias, Margaret deveria realizar um processo mental específico. Sentada em silêncio, ela visualizaria um cordão de energia conectando seu plexo solar ao de Evelyn. Esse cordão seria dourado na origem, mas progressivamente escuro e espesso conforme se aproximava de Evelyn, simbolizando o dreno energético. Margaret então imaginaria uma luz branca brilhante, como um bisturi divino, cortando esse cordão com precisão cirúrgica. O crucial era a declaração que acompanhava esse corte: eu liberto Evelyn Carter para seu maior bem, e liberto a mim mesma para minha prosperidade divina. Não há mais laços que drenam, apenas amor impessoal que abençoa a distância. A segunda parte do protocolo envolvia o que Florence chamava de jejum de informação pessoal. Margaret não deveria mais compartilhar com Evelyn nenhuma informação sobre suas ambições, finanças, oportunidades ou sucessos. Nada de detalhes pessoais significativos. Conversas poderiam continuar, mas superficiais, sobre clima, notícias gerais, trivialidades do escritório.
Isso não era frieza, explicou Florence, mas proteção energética necessária. Era como não plantar sementes em solo que você sabe que é tóxico. As sementes são preciosas demais para serem desperdiçadas. Margaret deveria tratar suas ambições e oportunidades como sementes sagradas que precisavam de solo fértil para germinar. A terceira etapa era mais controversa e poderosa. Diariamente, Margaret deveria fazer uma declaração específica que Florence havia desenvolvido depois de anos estudando a lei mental. Toda energia direcionada contra minha prosperidade agora retorna multiplicada em bênçãos para quem a enviou, transformada pela luz divina. Eu não posso ser prejudicada, apenas fortalecida. Toda oposição é trampolim para meu avanço. Florence explicou que essa afirmação fazia duas coisas simultaneamente. Primeiro, neutralizava qualquer intenção negativa consciente ou inconsciente, transformando-a em energia neutra. Segundo, criava uma espécie de campo de ricochete espiritual onde qualquer tentativa de bloquear o sucesso de Margaret automaticamente se convertia em impulso adicional para seu avanço. Era como transformar vento contrário em vento favorável usando as velas corretas. Margaret, com seu ceticismo natural, decidiu seguir o protocolo como se fosse um experimento científico. Ela manteria todas as variáveis constantes e mudaria apenas sua abordagem energética com Evelyn. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis. Evelyn percebeu imediatamente a mudança sutil. Durante o almoço, quando Margaret não compartilhou detalhes sobre uma reunião importante com os sócios da firma, Evelyn pressionou, fez perguntas diretas, até mostrou certa irritação. Margaret simplesmente sorriu e disse que havia sido uma reunião de rotina, nada especial. Ela sentiu um desconforto imenso, como se estivesse sendo rude ou distante. Mas lembrou das palavras de Florence: desconforto é apenas o velho padrão resistindo à mudança. Persista. Na primeira semana, algo estranho começou a acontecer. Um processo que havia começado meses antes, sobre um erro financeiro na firma que tinha sido erroneamente atribuído a Margaret, subitamente se resolveu. Documentos que haviam desaparecido reapareceram, comprovando sua inocência. Margaret ficou surpresa, mas não fez a conexão imediata. Na segunda semana, ela recebeu uma ligação completamente inesperada de um ex-professor da universidade que agora era consultor financeiro para empresas importantes. Ele estava montando uma equipe e lembrou da precisão excepcional de Margaret nos números. A oportunidade representava um aumento salarial de 40%. Margaret não mencionou nada para Evelyn. O que aconteceu na terceira semana foi tão dramático que Margaret anotou cada detalhe em seu diário. Evelyn começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Ela esquecia de avisar Margaret sobre reuniões. Fazia comentários passivo-agressivos sobre a distância de Margaret. Em um momento particularmente revelador, Evelyn disse em tom casual: "Você mudou, Margaret. Está diferente. Quase como se não precisasse mais de mim." A verdade naquela frase era absoluta, e pela primeira vez Margaret viu com clareza cristalina o que Florence tinha identificado. A amizade tinha sido construída sobre dependência e validação, não sobre apoio genuíno. Evelyn se nutria da insegurança de Margaret, e agora que aquela fonte estava secando, a dinâmica inteira estava entrando em colapso. Ao final dos 21 dias, Margaret havia aceitado a nova posição, o que significava trabalhar em um escritório diferente. A separação física aconteceu naturalmente, sem drama, sem declarações. Evelyn simplesmente desapareceu de sua vida como fumaça se dissipando. Mas o mais extraordinário foi o que aconteceu com as finanças de Margaret. Pela primeira vez em anos, ela terminou o mês com dinheiro sobrando. Não porque ganhasse mais naquele momento ainda, mas porque os vazamentos misteriosos tinham parado. Não houve emergências inesperadas, conta surpresa, ou aquelas pequenas despesas, que sempre somavam centenas de dólares. Era como se um buraco invisível em seu bolso tivesse sido finalmente costurado. Florence documentou o caso de Margaret com detalhes meticulosos porque ele demonstrava algo que ela vinha observando há anos. Relacionamentos tóxicos não são apenas emocionalmente custosos, eles têm consequências financeiras reais e mensuráveis. Pessoas que inconscientemente invejam seu sucesso criam campos de interferência que literalmente repelem oportunidades. Elas fazem isso através de palavras negativas disfarçadas de preocupação, através de dúvidas sutis plantadas em momentos de decisão, através da própria energia pesada que carregam.
E o mais insidioso é que geralmente são pessoas próximas, aquelas em quem confiamos e com quem compartilhamos nossos sonhos. Florence ensinou que o protocolo de Margaret poderia ser adaptado para qualquer situação envolvendo pessoas que bloqueiam prosperidade. Poderia ser um familiar que constantemente critica escolhas financeiras, um parceiro romântico que sabota tentativas de crescimento profissional, um amigo que sempre tem uma história de fracasso para compartilhar quando você menciona um sonho, um colega de trabalho que sistematicamente menospreza suas ideias. O processo central permanecia o mesmo: cortar o cordão energético, proteger informações pessoais, transformar oposição em impulso através de declarações específicas. Mas Florence também ensinou a distinção crucial entre pessoas tóxicas e pessoas que oferecem crítica construtiva genuína. A diferença estava na intenção subjacente e no resultado. Crítica construtiva deixa você energizado, mesmo que desconfortável, com passos claros para melhoria. Toxicidade deixa você drenado, confuso, menor. Crítica construtiva vem com soluções ou pelo menos caminhos possíveis. Toxicidade vem apenas com problemas e profecias de fracasso. Pessoas genuinamente preocupadas celebram seus sucessos mesmo enquanto apontam áreas de crescimento. Pessoas tóxicas nunca conseguem realmente celebrar suas vitórias, sempre encontram a nuvem em cada borda prateada. Florence desenvolveu uma técnica adicional para situações onde o distanciamento físico não era possível, como no caso de familiares ou colegas de trabalho obrigatórios. Ela chamava isso de o escudo de espelho espiritual. A pessoa visualizaria um espelho energético ao seu redor, de modo que qualquer energia negativa direcionada a ela simplesmente refletisse de volta, não como ataque, mas transformada em luz neutra. Isso exigia prática diária. A visualização específica era imaginar esse espelho feito de luz branca brilhante, posicionado a cerca de meio metro ao redor de todo o corpo. Quando na presença da pessoa tóxica você mentalmente afirmaria: eu estou protegido pelo escudo da verdade divina. Apenas amor real pode me alcançar. Todo o resto é refletido e transmutado. Florence enfatizava que isso não era ataque ou vingança, mas simplesmente proteção energética. Como usar um guarda-chuva na chuva. A conexão com o dinheiro se tornava cada vez mais clara quanto mais Florence trabalhava com esse protocolo. Ela observou que clientes que implementavam essas técnicas frequentemente relatavam aumentos financeiros dentro de 30 a 60 dias. As formas variavam dramaticamente. Alguns recebiam promoções inesperadas. Outros descobriam talentos que monetizavam rapidamente. Alguns simplesmente paravam de ter os vazamentos financeiros misteriosos que os atormentavam. Mas o padrão era consistente: remover drenos energéticos humanos resultava em melhorias financeiras mensuráveis. Florence explicava isso através da lei de conservação de energia aplicada ao campo espiritual. Ela dizia que cada pessoa tem uma quantidade finita de energia vital, disponível em qualquer momento. Quando porções significativas dessa energia estão sendo drenadas por relacionamentos tóxicos, não sobra energia suficiente para atrair e aproveitar oportunidades financeiras. É como tentar encher um balde com um grande buraco no fundo. Você pode despejar galões de água, mas o nível nunca sobe porque está vazando tão rápido quanto você preenche. Relacionamentos tóxicos são o buraco no balde da prosperidade. Uma de suas alunas, Patrícia de Arbor, professora de música de 42 anos, ofereceu um testemunho particularmente impactante. Patrícia era talentosa, dedicada, mas perpetuamente à beira da falência, sobrevivendo de aula em aula. Florence a guiou através de um exercício de mapeamento energético, pedindo que Patrícia listasse todas as pessoas em sua vida e marcasse ao lado de cada nome como se sentia após interações com elas, energizada, neutra ou drenada. O resultado foi chocante. Sua própria irmã, com quem falava diariamente, estava na categoria drenada. Sua melhor amiga de 20 anos, drenada. 3 de seus 5 alunos regulares, drenados. Quando Florence pediu que ela relembrasse essas interações com honestidade brutal, Patrícia finalmente admitiu que essas pessoas constantemente menosprezavam sua música, questionavam suas taxas, comparavam-na negativamente com outros professores, e sempre tinham razões pelas quais ela não deveria cobrar mais ou buscar apresentações melhores. Florence instruiu Patrícia em uma versão intensiva do protocolo. Durante 30 dias, ela implementaria o corte energético com todas essas pessoas simultaneamente. Com a irmã, ela reduziria as ligações para uma vez por semana, sempre breves, sempre superficiais. Com a melhor amiga, ela começaria a estar ocupada sempre que a amiga quisesse encontrar para desabafar sobre a vida.
Com os alunos problemáticos, ela aumentaria suas taxas e implementaria uma política de tolerância zero para desrespeito ou atrasos nos pagamentos. Florence previu que os alunos problemáticos sairiam, mas seriam rapidamente substituídos por melhores. Patrícia achou que Florence estava louca. Ela não podia simplesmente abandonar sua irmã ou melhor amiga, e perder 3 alunos seria um desastre financeiro. Mas Florence foi firme. Você pode manter essas pessoas em sua vida e permanecer pobre, ou pode proteger sua energia e permitir que prosperidade real entre. Você não pode ter ambos. Pessoas que drenam sua energia drenam seu dinheiro. É lei espiritual. Patrícia decidiu tentar, embora com enorme apreensão. A primeira semana foi dolorosa. Sua irmã ficou ofendida pela distância súbita. A melhor amiga a acusou de ser egoísta. 2 dos 3 alunos problemáticos saíram imediatamente quando ela anunciou o aumento de taxas. Patrícia entrou em pânico, ligou para Florence dizendo que tinha cometido um erro terrível. Florence simplesmente disse: confie no processo. A natureza abomina vácuo. Quando você remove o que não serve, o universo preenche com o que serve. Patrícia não acreditava muito, mas já tinha feito as mudanças, então decidiu continuar. Na segunda semana, algo inesperado aconteceu. Uma mãe que havia assistido uma das apresentações de fim de ano de um dos alunos de Patrícia a ligou perguntando sobre aulas. Ela era esposa de um empresário bem-sucedido e procurava o melhor professor para seu filho talentoso. Ela não perguntou sobre preço, apenas sobre disponibilidade. Patrícia mencionou sua nova taxa, que era 30% mais alta que a anterior. A mulher concordou sem pestanejar e ainda perguntou se Patrícia dava aulas particulares de teoria musical, algo que Patrícia tinha certificação para fazer mas nunca tinha promovido. Ela agendou 2 sessões semanais por um valor que superava o que Patrícia ganhava com os 3 alunos problemáticos combinados. Na terceira semana, uma colega professora mencionou que um teatro local estava procurando um diretor musical para produções infantis. Pagamento regular, visibilidade significativa, conexões com famílias de alto nível econômico. Normalmente Patrícia teria deixado a oportunidade passar, cheia de dúvidas e inseguranças. Mas sem as vozes constantes de negatividade em sua vida, ela se candidatou. Conseguiu a posição. De repente, ela tinha um fluxo de renda estável pela primeira vez em anos. Ao final dos 30 dias, Patrícia havia perdido a irmã tóxica que ligava apenas quando precisava de algo ou queria reclamar da vida, a melhor amiga que usava Patrícia como terapeuta emocional gratuita, e os alunos que sempre tinham desculpas para pagar atrasado ou questionar seu valor. Mas ela havia ganho paz mental, estabilidade financeira e espaço energético para oportunidades reais crescerem. Sua renda havia aumentado em 40% e ela finalmente estava economizando dinheiro. Florence documentou esse caso como mais uma prova de que proteção energética não é luxo espiritual, mas necessidade financeira prática. Florence desenvolveu também um teste simples que qualquer pessoa poderia usar para identificar se alguém em sua vida estava bloqueando prosperidade. Ela chamava de o teste da boa notícia. Quando algo genuinamente bom acontecia, você deveria mentalmente notar a primeira reação de cada pessoa próxima ao saber da notícia. A alegria genuína e imediata significava que a pessoa estava alinhada com sua prosperidade. Qualquer outra reação, por mais sutil que fosse, silêncio, mudança de assunto rápida, alegria seguida por mas comentário que diminuía a conquista, ou até mesmo elogio que parecia forçado, tudo isso eram sinais de alerta. Florence ensinou que pessoas verdadeiramente alinhadas com seu bem não conseguem esconder alegria genuína por suas vitórias. É instintivo, imediato, puro. Ela também falava sobre o fenômeno que chamava de vampiros de sonhos. Essas pessoas tinham uma habilidade particular para identificar exatamente quando você estava cultivando uma nova ideia, esperança ou ambição, ainda frágil, ainda nascente. E nesse momento vulnerável, elas jogavam a semente da dúvida. Nunca era um ataque frontal. Era sempre disfarçado de preocupação realista ou conselho bem-intencionado. Você já pensou que talvez não seja o momento certo? Ou você conhece alguém que realmente conseguiu fazer isso dar certo? Ou eu só não quero ver você se decepcionar. Frases aparentemente inocentes que carregavam veneno sutil o suficiente para matar sonhos antes que eles tivessem chance de crescer. Florence instruía que o antídoto para vampiros de sonhos era o que ela chamava de incubação protegida. Quando você tinha uma nova ideia, sonho ou ambição, você não deveria compartilhá-la com ninguém exceto pessoas que tinham histórico comprovado de apoiar suas vitórias. Ideias novas são como chamas de vela em tempestade.
Elas precisam de proteção até crescerem fortes o suficiente para resistir a ventos contrários. Compartilhar sonhos prematuramente com pessoas erradas era como expor essa chama vulnerável a rajadas de vento. Você deveria nutrir suas ambições em silêncio, permitindo que elas ganhassem força e substância antes de expô-las ao mundo. O decreto que Florence criou especificamente para lidar com pessoas tóxicas enquanto atraía prosperidade era pronunciado diariamente, de preferência pela manhã. Eu sou divinamente protegida de toda energia que não serve meu maior bem. Pessoas que drenam minha energia agora saem suavemente de minha vida ou são transformadas, pelo amor divino. Eu atraio apenas relacionamentos que nutrem, apoiam e celebram minha prosperidade crescente. Meu caminho está limpo de obstáculos humanos. Minha energia vital é preservada para minha própria abundância manifestada. Portas se abrem, oportunidades fluem, e pessoas certas aparecem no momento perfeito. Eu decreto e aceito isso agora. Florence também ensinou uma prática para aqueles momentos inevitáveis quando você tinha que interagir com pessoas conhecidamente tóxicas. Situações onde distanciamento não era opção imediata. Ela chamava isso de a técnica da conversação superficial iluminada. Você permanecia educado, cordial até, mas criava uma política rígida de não compartilhar nada significativo. Tempo, notícias gerais, comentários sobre o ambiente ao redor, tudo era aceitável. Mas sonhos, ambições, medos, esperanças, situações financeiras, oportunidades, tudo isso era território proibido. Você se tornava mestre da arte de parecer aberto enquanto revelava absolutamente nada de valor. E mentalmente, durante toda a interação, você mantinha a afirmação silenciosa: eu estou protegido. Essa pessoa não tem poder sobre minha energia ou meu destino. Eu permaneço intacto. Há uma história que Florence contava que ilustrava perfeitamente o poder dessa técnica. Um de seus alunos, George Mitchell, trabalhava diretamente para um chefe notoriamente negativo e controlador. George não podia simplesmente sair do emprego, tinha família para sustentar e o mercado de trabalho estava difícil. Mas o chefe era um dreno energético monumental, criticando constantemente, nunca satisfeito, criando ambiente de tensão e medo. George estava desenvolvendo problemas de saúde por causa do estresse, e suas finanças estavam estagnadas apesar de trabalhar longas horas. Florence ensinou George a implementar o escudo energético e a técnica de superficialidade iluminada. George deveria fazer seu trabalho com excelência, mas parar completamente de tentar ganhar a aprovação do chefe. Ele deveria responder questões com informação factual mínima necessária, sem elaboração emocional. Ele deveria concordar com críticas sem internalizá-las, simplesmente dizendo: entendo, vou trabalhar nisso sem qualquer investimento emocional na opinião do chefe. E mentalmente, durante toda a interação, ele mantinha o escudo de luz branca visualizado. Os resultados foram impressionantes. Dentro de 3 semanas, o chefe começou a deixar George em paz, voltando sua atenção crítica para outros funcionários. Era como se George tivesse se tornado invisível para o radar do chefe. George simplesmente não fornecia mais a reação emocional que alimentava o comportamento do chefe. Mais impressionante ainda, George começou a notar oportunidades dentro da própria empresa que nunca tinha visto antes. Um projeto lateral que precisava de alguém com suas habilidades. Uma abertura em outro departamento com um chefe completamente diferente. Dentro de 2 meses, George tinha transferido para uma posição melhor na mesma empresa, com salário superior, e nunca mais precisou lidar com o chefe tóxico. Florence explicava que isso funcionava porque drenadores de energia são como parasitas emocionais. Eles precisam de uma reação, de um gancho emocional para sugar energia. Quando você se torna emocionalmente neutro, educado, mais distante, você efetivamente se torna não palatável para eles. Eles instintivamente procuram outros alvos que ainda fornecem a reação que eles procuram. E simultaneamente, ao preservar sua energia vital ao invés de desperdiçá-la em dinâmicas tóxicas, você tem energia disponível para perceber e aproveitar oportunidades reais. Florence também identificou padrões específicos de como relacionamentos tóxicos bloqueavam dinheiro através de mecanismos práticos. Ela anotou casos onde pessoas próximas criavam emergências financeiras regulares que drenavam economias, onde amigos propunham investimentos ruins que resultavam em perdas, onde familiares criticavam aumentos de renda ou promoções até que a pessoa inconscientemente sabotava as próprias oportunidades para evitar conflito, onde parceiros românticos gastavam dinheiro irresponsavelmente ou bloqueavam tentativas do outro de melhorar financeiramente.
Não era coincidência, Florence insistia. Era padrão energético com consequências financeiras reais. O protocolo completo que Florence finalmente publicou em suas anotações privadas, disponibilizadas apenas após sua morte, continha 7 passos distintos para lidar com pessoas tóxicas e restaurar fluxo financeiro. Primeiro, identificação honesta de quem eram os drenos energéticos, sem negação ou racionalização. Segundo, o corte diário do cordão energético durante pelo menos 21 dias consecutivos. Terceiro, implementação do jejum de informação pessoal, não compartilhando mais detalhes significativos de vida. Quarto, a criação do escudo de espelho espiritual para interações inevitáveis. Quinto, o decreto diário específico para proteção e atração de relacionamentos corretos. Sexto, a prática da incubação protegida para novos sonhos e ambições. Sétimo, celebração consciente de cada pequena vitória financeira, por menor que seja, para fortalecer o padrão de prosperidade crescente. Florence enfatizava que esse processo não era sobre ódio ou vingança. Era sobre preservação de energia sagrada e proteção de potencial divino. Ela dizia que cada pessoa era um recipiente para certa quantidade de luz divina, e permitir que essa luz fosse drenada por relacionamentos tóxicos era desperdício espiritual. Você não tinha a obrigação de se sacrificar no altar de relacionamentos disfuncionais, não importava quão próximos eles parecessem ser. Sua primeira lealdade era para com sua própria alma e seu propósito divino, e qualquer relacionamento que consistentemente minava isso precisava ser transformado ou liberado. Ela também falava sobre o fenômeno da tempestade antes da calma. Florence advertia que quando você começasse a implementar esses protocolos, pessoas tóxicas frequentemente intensificariam seu comportamento antes de finalmente desistirem. Era a última tentativa desesperada de recuperar o gancho energético que estava sendo removido. Elas poderiam se tornar mais críticas, mais necessitadas, mais dramáticas, criar crises, até fazer acusações. Florence instruía que isso era sinal de que o protocolo estava funcionando. Você deveria permanecer firme, educado, mas inabalável, continuando a visualização e decreto sem falha. A tempestade sempre passava, e a calma que vinha depois era profunda e duradoura. Uma de suas afirmações mais poderosas, que ela recomendava fosse repetida sempre que você sentisse fraqueza ou culpa por estabelecer limites, era: eu honro a luz divina em mim protegendo minha paz. Pessoas que me amam verdadeiramente honram meus limites. Resistência aos meus limites revela a intenção de drenar, não de amar. Eu liberto com amor e avanço com coragem. Florence observou que muitas pessoas confundiam amor com permissão para serem drenadas. Amor real, ela insistia, respeitava limites e celebrava crescimento. Qualquer outra coisa era dependência disfarçada de amor. Os resultados financeiros documentados desse trabalho eram notáveis o suficiente que Florence começou a manter estatísticas. De 63 clientes que implementaram o protocolo completo durante 3 meses, 58 relataram aumentos mensuráveis em renda ou diminuição de despesas inesperadas. A média de melhoria financeira foi de 32%. Alguns experimentaram saltos dramáticos, duplicando ou triplicando renda. Outros tiveram melhorias mais modestas mas consistentes. Mas o padrão era inegável. Proteger energia de pessoas tóxicas resultava em melhoria financeira. Florence concluiu que o universo não podia derramar abundância em vasos com rachaduras. Relacionamentos tóxicos eram essas rachaduras. Você podia trabalhar com todas as afirmações de prosperidade, visualizar riqueza, fazer toda a ação prática correta. Mas se havia pessoas em sua vida ativamente drenando sua energia e sabotando seu progresso, consciente ou inconscientemente, o fluxo permaneceria bloqueado. O trabalho de identificar e neutralizar esses bloqueios humanos não era opcional se você estava sério sobre prosperidade real. Era pré-requisito fundamental. Decreto final de Florence, que ela considerava o mais poderoso de todos para essa situação específica. Eu agora reclamo minha energia vital de todo lugar onde foi mal investida. Eu corto todos os cordões que drenam. Eu fecho todas as portas que vazam. Eu me torno fortaleza impenetrável à negatividade enquanto permaneço aberta a todo bem. Pessoas certas são atraídas para mim magneticamente. Pessoas erradas saem suavemente ou são transformadas completamente. Meu caminho financeiro está limpo de obstruções humanas. Dinheiro flui para mim facilmente de fontes esperadas e inesperadas. Eu aceito minha prosperidade completa agora, com gratidão profunda e consciência clara. Assim é, assim será, está feito.